Oi, gente boa! Estamos aqui então para a segunda parte do nosso quinto episódio do React, reagindo ao documentário da HBO Rompendo o Silêncio. Acompanhe agora a sequência das narrativas. Veja o que ela vai dizer a respeito da reunião que rolou entre a turma. Começou a ficar muito difícil e ele começou também nas aulas, né, porque eu não fui liberada de assistir a aula com ele. Eu fui, na verdade, obrigada pelo programa a permanecer pegando as disciplinas com ele dentro da sala. E cada aula que a gente tinha, que a turma toda estava presente, eu e ele fazia uma ceninha, ele levava a psicóloga para dizer o quanto que ele estava transtornado com as coisas que eu andava falando. Veja o que ela vai dizer sobre o comportamento que tínhamos dentro da sala de aula e veja o que o colega vai testemunhar na comissão que apurava essas falsas denúncias. André relata também para a comissão não ter observado qualquer insulto, ou agressões, ou anormalidade entre os colegas Alex e Diana. André ainda observa o comportamento ético e respeitoso entre ambos, sem nenhum tipo de contato verbal ou de qualquer outra natureza, depois desse mal-estar dele. E a partir disso o programa levou a demanda para o Conselho da Faculdade de Filosofia, que determinou então a constituição de uma comissão para que essa comissão avaliasse o caso e a partir do resultado definisse se abriria um processo administrativo ou não. Vejamos bem que a UFBA vai organizar uma comissão para apurar tudo isso. A apuração foi perfeita, apurou os fatos, apurou as narrativas e chegou à conclusão de que aquilo não passava de um delírio da estudante. Recomendou que ela tomasse as providências dela no lugar onde se deveria, na justiça, mas ela preferiu o espetáculo dentro da instituição. E ainda culpa a instituição de não ter ouvido as suas bravatas, acusando-a de parcialidade. Depois desse procedimento da comissão, resultou um relatório pífio em que a comissão dizia assim: Diana disse que foi agredida por Alex. Alex disse que não. Diana disse que Alex beijou à força. Alex disse que não. Diana disse que teve a sua boca quebrada por Alex. Alex disse que não quebrou a boca de Diana. A comissão perguntou a Cleide se havia notado algum ferimento em Diana. Cleide respondeu que os lábios estavam levemente marcados, embora não afirma sobre o que teria provocado essas leves marcas. Vamos ver então a conclusão da instituição. Relatório da comissão. A Comissão de Sindicância da Universidade Federal da Bahia apurou que não houve testemunha ocular ou auditiva dos fatos narrados por Diana. Processo arquivado. Ficou tão absurda a sua história, tão fora da realidade, que ninguém mesmo poderia acreditar naquilo que você inventou. E aí, naquele momento, assim, rapidamente eu decidi que eu não ficaria mais, que eu ia abandonar o curso de doutorado, que não fazia sentido eu ficar dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, onde o diretor pensava aquilo, em que professores me olhavam assim, de uma forma também um pouco agressiva, sendo professores que me conheceram desde 2001, quando eu entrei na graduação. O Alex estava entrando em 2010. Então, os professores, os alunos, todo mundo me conhecia há mais de 10 anos na universidade e todo mundo estava fazendo questão de acreditar que uma pessoa que tinha um ano, não tinha nem um ano, tinha meses que tinha entrado. Ela era a aluna conhecida, como ela mesma fala, há 9 anos e eu tinha apenas 2 meses de instituição. É como se eu tivesse um grande poder de convencer a todos de que eu estava, naquele momento, podendo fazer o que eu quisesse dentro da instituição, inclusive agredir uma mulher e ainda me passar por vítima. Isto é um absurdo, Diana. Você está acusando a instituição. Você deve desculpas à instituição. Isso hoje está acontecendo com a UNEB, porque a UFBA foi falha anteriormente. Mas eu acho que isso a UFBA me devia. E devia às meninas da UNEB também. A instituição UNEB padeceu por conta desse fake news. Meninas acreditaram e passaram a fazer-se de vítimas também, como forma de, através do vitimismo, exercer uma espécie de policiamento, uma certa milícia, um certo justiçamento feminino. Foi isso que aconteceu na UNEB. A moça que me acusa era uma excelente aluna e da noite para o dia passou a ser uma acusadora. Sabe por quê, Diana? Porque ela leu a sua denúncia e acreditou nela
e como numa espécie de conto macabro, a própria aluna, antes que amava o seu professor, passou imediatamente a odiá-lo e com isso ela própria se colocou na condição de vítima e de assediada, mas apenas para exercer uma espécie de justiçamento social orientada por professores inescrupulosos que lhe deram base. E isso, Diana, comprometeu a biografia da menina, comprometeu a juventude dela, comprometeu a relação dela com os colegas, de tão absurdo que era a história que ela contou lá, tão absurda quanto a sua, porque uma mentira foi parida da outra. E agora, ambas estão entrelaçadas e isso terá consequências ainda maiores se vocês ainda insistirem e carregar esse fardo, que é o fardo da mentira. Eu fui chamada pelo diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que literalmente dentro da sala dele, sentado assim na minha frente, de um lado da mesa e eu do outro, ele olhou para mim e disse: minha querida, nós estamos dentro de uma universidade consolidada. Você foi vítima da sua própria mentira, além de ficar desmoralizada na instituição por ter inventado uma história tão fake news como essa, você ainda caiu vítima das meninas da UNEB, que se utilizaram da história que você inventou para criar novas histórias agora dentro da instituição. Eu creio que você própria já deve ter visto ao longo dessa construção o quanto a lei do retorno bateu na sua porta, chegou na sua casa e agora você terá que responder com as responsabilidades sobre isso. Isso é muito importante que você ouça, que você perceba, para você ter noção da dimensão que isso alcançou, daquilo que você criou. O que poderia amenizar um pouco esse sentimento, que poderia trazer um certo alívio para que eu pudesse respirar mais tranquila, era que de fato o Alex fosse exonerado da Universidade do Estado da Bahia, porque eu acho que ele não é uma pessoa precedente nem da UNEB, nem de nenhuma outra universidade. E o que eu acho que a Universidade Federal da Bahia poderia fazer era caçar o título de doutor dele, porque uma pessoa dessa não tem condições de ter um título de doutor. Eu sofri bastante e continuei sofrendo com essas questões, mas me mantive na dignidade de caminhar sempre na mesma direção. Quanto a ti, te desejo sorte, porque você já está vivendo a lei do retorno, você já está pagando o preço da mentira que você inventou. Eu acho que a Universidade Federal da Bahia teria que rever esse caso, ou dar uma resposta, nem que seja uma nota, admitindo que em 2010 a UFBA errou ao proceder daquela maneira. E que... Você sim deve desculpas à instituição. Você acusa diretor, você acusa os colegas de sala de aula, você acusa a instituição como um todo de negligência, quando na verdade a instituição fez aquilo que lhe coube e que foi necessário ser feito. Você acusou os professores, você botou todo mundo sob suspeição, e isso você cometeu mais uma injustiça. É a mentira ganhando escala, e você deve sim desculpas à instituição, à UFBA. Você também deve desculpas à UNEB, porque você ainda fez questão de ir à instituição, ir à reunião com o reitor para levar sua mentira lá. E veja no que deu, veja no emaranhado que isso resultou, veja na proporção, veja na dimensão, no que tudo isso está colocado hoje, circulando em documentário HBO, vidas afetadas, projetos de instituição afetada. Saiba você que essa turma aí, turma do Cancela, se apropriou dessa situação e criou um baita de um constrangimento e impediu a administração de uma mulher que tinha acabado de se eleger diretora do campus. Foi esse o resultado que você conseguiu. Com isso, projetos foram desencaminhados, a administração virou um caos, porque a diretora à época não deu conta de lidar com tanta pressão de um homem inconformado por ter perdido as eleições e que ficava manipulando os estudantes para tocar o terror na administração daquela mulher. Usaram seu material para isso, a professora Ana Paula por vingança pessoal e a turma do Cancela em busca de dividendos políticos que a gente não entende que matemática é essa, onde todo mundo saiu perdendo
inclusive eles, porque perderam de vez a dignidade, tiveram que se mandar do campus a maioria, porque ficou um constrangimento generalizado para eles, porque ficou muito claro essa conspiração internamente e depois deram no pé e deixaram a instituição na mão. Foi isso que o seu projeto alimentou e você deve desculpas assim. Desculpas à instituição, desculpas à sua família, desculpa a uma série de pessoas que você ajudou, contribuiu a prejudicar. E não ficar bancando a vítima eterna, agora até em um documentário, passando a vergonha que você está passando. Os fatos estão aí. Eu deixei para as pessoas, inclusive, elas mesmas concluírem sobre o que elas estão vendo. Qualquer jornalista que tiver necessidade desse material, eu tenho muito mais, ainda mais em abundância. Aqui foi uma pequena seleção daquilo que era possível falar nesses breves minutos que a gente tem aqui, para defender a honra, para lutar pela verdade, para enfrentar a fake news numa era de pós-verdade, de predomínio do fake news, já lidar com uma sociedade racista. Você ainda tem que lidar com uma colega que veio do mesmo histórico que você, que sabe qual é a dificuldade por si só de ser negro nesse país, que sabe qual é a dificuldade de galgar um caminho acadêmico, mas faz questão de prejudicar um caminho. Para quê? Ninguém sabe. O que você vai ganhar com isso? Ninguém sabe. Que você já perdeu muito e acho que você ainda pode recuperar, mas isso é uma decisão sua, não cabe a mim. O que coube a mim foi não abrir processo contra você, o que coube a mim foi tentar esclarecer o máximo os fatos daquilo que tinha realmente acontecido, o que coube a mim foi manter a linha, a dignidade, a compostura e suportar esse sofrimento para num momento como hoje poder olhar direto para a câmera e falar com a verdade que está explodindo do meu coração direto para os meus interlocutores nesse momento. É assim que a gente termina isso aqui agora. Eu lamento toda essa história, mas eu convido a vocês a se arrependerem, a pensarem que é muito mais fácil lidar com a verdade do que permanecer na mentira que vocês já estão completamente desmascaradas. Agora são as consequências que advirão de tudo que foi dito aqui, tudo que foi conversado aqui e tudo que foi exposto aqui. E eu falo sério. Falo sério, critério que acabou fazendo parte de mim. Algo sério, e o mistério foi que acabou chegando ao fim. Falo sério,